Aqui no Brasil, a CPI da pandemia já tem uma lista de possíveis convocados para prestar esclarecimentos sobre as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à Covid. Assunto para o Gerson Camarote. Camarote, bom dia. Primeiro explica para a gente um pouco como é que essa CPI vai funcionar na prática. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, sim, você já tem aí nomes que precisam ser ouvidos pela CPI e já há praticamente um consenso daquele grupo já denominado o G6, que são senadores, 6 senadores de grupos que são considerados independentes e oposicionistas. Então, esses senadores, eles têm a maioria dentro da CPI. E aí você tem uma espécie já de roteiro meio que consensual entre eles, Ana. Por exemplo, é preciso formar subcomissões, até Juliana Morrone falava isso na semana passada, e a partir daí várias linhas de investigação, inclusive com convocação de ministros da saúde, ex-ministros da saúde e do atual ministro da saúde, o Queiroga, inclusive o ex-ministro Pazuello, que é um nome que está sendo muito falado nessa CPI. É importante dizer o seguinte, investigação principalmente em relação a vacinas, a ausência de vacinas e a demora para a aquisição de vacinas no Brasil. Uma outra questão importante, o estímulo do uso da cloroquina e da fabricação dessa medicação que não tem efeito comprovado, pelo contrário, traz malefícios. Você tem ações consideradas importantes em relação ao que se chama do estímulo à imunidade de rebanho. Isso é importante porque foi uma ação deliberada do governo na avaliação de integrantes dessa CPI que será instalada para estimular principalmente o descumprimento de regras estabelecidas por estados e municípios da restrição da circulação de pessoas. Então, você tem um roteiro muito intenso dessa CPI e vamos acompanhar esses próximos passos. E o governo, por sua vez, já se mobilizando, se movimentando para tentar reduzir o desgaste que certamente vem com essa CPI. Ana, aí você tem sim uma ação do Palácio do Planalto. A primeira tentativa foi de evitar a CPI, não conseguiu. Agora está tentando, inclusive, ganhar uma semana de prazo, mas a pressão desse grupo do G6 é de instalação essa semana. A tentativa, inclusive, de trocar integrantes da CPI, isso não deu certo. E tudo indica mesmo que será a CPI comandada pelo senador Omar Aziz e o relator será o senador Renan Calheiros, que tem perfil oposicionista e é uma preocupação para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque é uma CPI em que o governo não terá o controle que se esperava. Então, isso tem preocupado muito o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ana. Ok, obrigada, Camarote. Até mais.